Essa é a primeira aula, é a aula 3, né? Mas a primeira parte da aula sobre ligações químicas deslocalizadas. A gente já falou sobre ligações químicas localizadas. Está no capítulo 7 do Kleiden e outros capítulos aqui desses outros livros, tá? Vamos começar falando da aproximação de Born-Oppenheimer, né? Então, aqui é o Max Born e o Julius Oppenheimer, e eles introduziram uma série de conceitos matemáticos, a aproximação de Born-Oppenheimer, utilizado para descrever a estrutura eletrônica da molécula, né? Através dessa aproximação, eles propuseram que o movimento dos elétrons podia ser descrito separadamente do movimento dos núcleos, né? Dois elétrons se movimentam muito, pois os elétrons se movimentam muito mais rapidamente. A consequência disso, dessa aproximação matemática, é que em química orgânica nós descrevemos qualquer mudança em uma molécula começando pelos elétrons. Ou seja, você pode manter a estrutura da molécula intacta, quer dizer, ele tem a vibração tal entre as ligações químicas, né? Mas os elétrons se movimentam muito mais rápido do que os núcleos, né? E o que a gente vai ver aqui é como esses elétrons são compartilhados naquele esqueleto estrutural da molécula, né? Baseado na aproximação de Born-Oppenheimer, mas nós vamos entrar nessa parte de química mais profunda, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que quer dizer essas setas que a gente usa. Tem esse tipo de seta que a gente chama de seta cheia, tá vendo? E tem uma outra setinha que a gente vai ver mais tarde, que é essa seta aqui. Essa aqui, que eu estou mostrando aqui com o lápis, com a caneta, é um elétron. Você está movimentando um elétron de cada vez, tá? Então, ela sempre mostra de onde o elétron saiu e para onde o elétron está indo. O elétron saiu daqui, foi para lá. Então, a pontinha mostra para onde foi o elétron. Então, aqui é um elétron, que a gente vai ver já mais para frente quando a gente falar de radicais. E aqui são dois elétrons, é um par de elétrons, né? Esse par de elétrons pode ser uma carga negativa, pode ser uma dupla, tá? Pode ser um elétron não desemparelhado. Então aqui está demonstrando esse par de elétrons da amônia está saindo aqui do nitrogênio e indo para esse orbital do boro, tá? Então aqui você está fazendo uma doação, isso aqui, o nitrogênio é uma base, né? Ele está agindo como base, doando um par de elétrons para o ácido. Então isso aqui é um jeito de você mostrar uma reação ácido-base, né? Que dá esse composto aqui, esse sal, né? Que tem uma ligação covalente ali. Então, você mostra o caminho onde está indo o par de elétrons. Elétrons do par isolado do nitrogênio atacam o orbital vazio P do boro, tá? Então, como ele doou o par aqui de nitrogênio, o nitrogênio ficou com carga positiva, e como o boro recebeu, ele ficou com carga negativa, né? Saiu do nitrogênio, foi para o boro, ok? Outro exemplo, uma estrutura de ressonância. Você pode usar essas setas também, não só para reação, como aqui nesse primeiro exemplo, mas para estrutura de ressonância, que a gente vai ver nessa aula. Então aqui é os elétrons π da ligação aqui do dupla, ela vem para esse orbital P vazio que está aqui com carga positiva, desse carbocátion. Como ele veio para cá, esse carbono aqui ficou com carga positiva. Veja que esse aqui sempre está fazendo ligação. Ou ele faz com essa ponta, ou ele faz com essa ponta. Então, esse átomo não tem carga. Ok? Então, quando você faz com que essa ligação π entre o orbital P aqui desse átomo e o orbital P desse átomo é compartilhado com esse P vazio, né, você faz com que aqui fica com a dupla agora e a carga vem para cá.
Saiu o par de elétron aqui e veio para aqui. Como ele perdeu o par de elétron, ele ficou com carga positiva. Tá? Então, isso é uma estrutura de ressonância, que é essa outra setinha aqui, que quer dizer ressonância. Tá? Então, os elétrons π da ligação dupla se movem para uma região com deficiência em elétron. E equivale a isso aqui, que é uma estrutura de ressonância. Duas formas canônicas aqui. Você pode também fazer isso aqui, ó. É uma outra estrutura de ressonância. O par de elétron vem para o oxigênio. Então, na hora que você faz isso, essa ligação P que estava sendo feita, π que estava sendo feita entre esse orbital P e o orbital P do oxigênio, que é rompida e você fica com um par de elétron em cima do oxigênio. Então, o oxigênio fica com carga negativa, que na verdade é um par de elétron, e aqui a ligação foi rompida, ficou com carga positiva. Ela saiu daqui, então esse átomo deve ficar com carga positiva. Os elétrons π da ligação dupla se movem para um átomo eletronegativo. Tá? Então essas ligações sempre vão vir em sequência. Se o elétron vem para cá e aqui para o carbono não fazer 5 ligações, esses elétrons têm que vir para cá. Já essa setinha, como vocês vão ver mais para frente, elas podem vir para o mesmo lugar. Quando é um elétron pode ir para o mesmo lugar, dois para o mesmo lugar. Se for um par de elétrons, nunca eles vão poder vir para cá. Você nunca vai ter isso aqui, né? Ok? Isso aqui não existe. Então aqui algumas aplicações dessa setinha em uma reação química e em estruturas de ressonância. Tem certas regrinhas para usar essas setas curvas, tá? Comece no centro da ligação ou par eletrônico. Então aqui eu estou mostrando, ó, par eletrônico está vindo para cá, par eletrônico está vindo para cá. Então, beleza. Então aqui é estranho, né? Quer dizer, está vindo da onde? Da onde está vindo esse par? Ah, professor, você entendeu. Não, não entendi não. Tá? Desenha certinho da onde está vindo e para onde está indo. Está vindo daqui e indo para cá. Está vindo daqui e indo para cá. Então esse aqui está errado. Esse aqui X é errado. Então aqui para a estrutura de ressonância ou para uma reação química, que a gente não vai vir aqui, mas é bom já ir adiantando. Esse par de elétron aqui da hidroxila está indo nesse carbono. Por que nesse carbono? Porque ele está com a carga parcial positiva, né? Quem é mais eletronegativa? O oxigênio. Então, se a gente tem um momento de dipolo para cá, se a gente tem um momento de dipolo para cá, a gente tem uma carga positiva aqui. Esse par de elétrons do hidróxido estão vindo para esse carbono aqui para formar uma nova ligação química. Obviamente, para formar essa ligação química, essa aqui é a ligação π, tem que quebrar, porque senão esse carbono faz 5 ligações. Tá? Então aqui é uma reação entre um nucleófilo e um eletrófilo, que vocês vão ver mais para frente, tá? No próximo semestre. Então cuidado aqui, tá certo fazer isso? Não, não tá certo, não fica fazendo esses malabarismos, tá? Tenta fazer um caminho limpo, ok? Então comece do centro da ligação, par de eletrônico, faça um caminho limpo quando for uma reação química. Então, o que é ressonância? Vocês já viram isso, ressonância não existe só em composto orgânico, tá? Ressonância é um modelo que usa para explicar a estabilidade de vários tipos de compostos, carga. Para explicar como a carga é dispersa. Então, a ressonância é um modelo para mostrar como uma certa molécula deve ter energia menor, porque quando você dispersa a carga de uma molécula, você diminui a energia dessa molécula. Quando você concentra a carga na molécula, a energia aumenta. Então, ressonância é um fator de dispersão de carga, consequentemente, um fator que estabiliza moléculas, substâncias químicas, tá? Então, todas as ligações CO do carbonato possuem o mesmo comprimento. Se eles possuem o mesmo comprimento, alguma coisa deve estar acontecendo, né? Porque uma ligação dupla, ela é mais curta do que uma ligação simples, né? Então, se isso daqui fosse fixo, fosse ligação localizada, como a gente viu antes, o que aconteceria é que essa ligação seria de 1,22 angstrom e essas duas aqui que seriam iguais, de 1,43 angstroms. Você vê que, na verdade, por várias técnicas ali,
até de cristalografia, dá para a gente ver que todas as ligações carbono-oxigênio no carbonato tem 1,30 angstroms, não é nem 1,22 nem 1,43, tá? Então, isso é o que a gente chama de ressonância, né? Você, com essa teoria aqui, a gente explica por que as ligações, por exemplo, do carbonato têm mesmo tamanho. Porque essas ligações ficam esses elétrons π, veja, o elétron sigma fica no mesmo da ligação sigma, da hibridização sp2 do carbono, fica no mesmo lugar, tá? Então o esqueletão aqui das ligações sigma, essa e essa, sempre é o mesmo. Quem é que desloca e fica rodando deslocalizado são os elétrons π. Então, para ter ressonância, tem que ter elétrons π, ok? Como que a gente representa isso? Então, você tem essa forma aqui, onde a dupla está nesse oxigênio no carbono aqui. Você tem essa dupla aqui ou aqui, né? Então, essa dupla pode vir... Deixa eu pensar direitinho como é que eu vou fazer isso aqui. Ah, tá. Opa. Apagar. Isso. Caneta. Vai. Não? Isso. A gente faz assim, né? Vem para cá e essa aqui vem para cá. Ok? E aí a gente tem a dupla aqui. Aí como é que a gente faz? A gente faz essa aqui vem para cá e essa aqui vem para cá. Por que eu não fiz o contrário? Porque se essa vem para cá, o oxigênio fica com carga positiva, né? Então, o oxigênio vai ficar com carga positiva. Então, desse jeito, a carga negativa vem para cá, essa aqui vem para cá. Ok. Então, essa aqui vem para cá, essa aqui vem para cá, a dupla vem para cá. E depois, né, essa aqui. Aqui, né? Essa vem para cá. E essa vem para cá. E eu volto nessa aqui do início, né? Então isso aqui, ó, cada uma dessas estruturas é uma forma canônica do carbonato. Qual que existe? Essa aqui, essa ou essa, nenhuma delas. O que existe é o híbrido de ressonância, não a forma canônica. Isso aqui, cuidado, isso aqui não é, você não pode falar assim, qual é mais estável? Você não vai falar nunca isso, porque estável significa que eu tenho um equilíbrio aqui, né? Equilíbrio. Quando você fala de estabilidade, são duas espécies químicas diferentes. Então, se você estabiliza essa espécie aqui, você desloca o equilíbrio nessa direção, tá? Se você estabiliza essa espécie, você desloca o equilíbrio naquela direção. Aqui não é equilíbrio, aqui é uma ressonância, é um jeito de expressar a distribuição, a dispersão desses elétrons P da molécula, tá? Qual contribui mais para o híbrido? Esse é o termo certo. Então, quem contribuiria mais para o híbrido? Todas, porque todas elas têm igualmente, elas são similares, elas têm a mesma energia, né? E isso faz com que a ressonância fique bastante importante para estabilizar o carbonato, né? Porque todas as formas canônicas têm a mesma energia, tá? Todas elas. Contribuem igualmente para o híbrido de ressonância, seria o termo correto. Então, a carga que sempre você tem em qualquer uma das espécies aqui das formas canônicas, você tem carga -2, então o híbrido de ressonância é esse aqui, onde a ligação sigma é mantida e as ligações π são deslocalizadas. Então aqui, lembrando, né, não são setas de reação, tá? Não são setas de reação, não são setas de equilíbrio. Essa é uma seta usada para mostrar formas canônicas, movimento de elétrons π, não reação química, tá?
Elas apenas indicam as diferentes formas canônicas que compõem o híbrido, que é o resultante. Isso aqui que existe, tá? Só que a gente mostra cada uma das formas canônicas para mostrar como que acontece a dispersão dos elétrons que estabiliza. O carbonato é um íon bastante estável, porque ele tem 3 formas canônicas de igual energia, que contribuem da mesma forma para o híbrido, tá? Então, regras para escrever estruturas contribuintes. Todas as estruturas contribuintes devem ter o mesmo número de elétrons de valência, ok? Você não pode criar carga, essa é a ideia, né? Você cria uma carga negativa, você tem que ter uma carga positiva, tá? Não pode aumentar ou diminuir a valência de nenhum dos contribuintes. Todas as estruturas contribuintes devem seguir a regra de ligação covalente para elementos do segundo período, carbono, oxigênio, etc., até 8. Para elementos do terceiro período, enxofre, fósforo, até 12. Tá? Posição dos núcleos não muda. Você vê, a posição dos núcleos é o esqueletão aqui, tá vendo? O carbono, oxigênio aqui tá o trigonal plano e tá do mesmo jeito, tá? Não muda o esqueletão. Posição do núcleo não muda, as estruturas contribuintes diferem apenas na distribuição dos elétrons de valência. As ligações sigma entre os átomos permanecem inalteradas. Isso é fácil de entender o que está escrito aqui. Vamos ver se vocês conseguem aplicar. Veja que a gente, quando tem estrutura de ressonância, a gente pode ter conjugação na molécula, né? Então, vamos explicar aqui o que é conjugação. Se você pegar, por exemplo, o pente 1-eno, pente 1,4-dieno, antigamente era 1,4-pentadieno, tá? Pente 1,3-dieno, ou 1,3-pentadieno, antigamente. Você vê que aqui nós temos uma dupla, e aqui a gente tem 2 duplas, tá? Se a gente fizer uma hidrogenação catalítica dentro do nosso calorímetro, a gente consegue ver o ΔH de hidrogenação. Se eu fizer a hidrogenação dessa molécula, dessa ou dessa, eu vou chegar sempre no mesmo composto, que é o pentano, tá? Então, com isso, eu consigo calcular a energia relativa de cada um deles, né? Se você pegar o pente 1-eno aqui, que tem uma dupla só, ele vai ter 1 mol de hidrogênio que ele vai reagir, né? Então aqui vai ser, nós temos menos 30,3, aqui praticamente o dobro, porque você tem 2 duplas, né? E aqui você tem menos 54,1. Veja aqui, né? Esse aqui, se a gente multiplicar por 2, dá praticamente o de baixo, né? Então, esse aqui, o que tem 2 duplas, é mais estável do que o que tem uma dupla só, né? É difícil comparar, porque aqui tem uma dupla que tem 2 duplas, está comprando 2 coisas diferentes, né? Mas é como se você multiplicasse por 2, ou seja, essa dupla aqui, quer dizer, é como se eu multiplicasse aqui vezes 2, tá? Não tem diferença nenhuma. Quer dizer, esse aqui só é mais estável porque tem 2 duplas, tá? Não tem nenhum efeito de conjugação. Quando você compara esses 2 aqui, que tem o mesmo número de dupla e reage com a mesma quantidade de hidrogênio para fazer hidrogenação, você vê que esse de baixo tem uma energia, um ΔH menor, né? Isso significa que ele é mais estável. Mas por que ele é estável se ele tem 2 duplas, né? A diferença aqui é a conjugação. Enquanto nesse aqui a gente não tem conjugação, não dá para escrever estrutura de ressonância, tá? Lembrando para vocês, aqui tem um H aqui, outro H. Tá? Não dá porque não tem elétrons π aqui para fazer conjugação. Se você vier com essa dupla para cá, esse carbono vai fazer 5 ligações. E se eu quebrar o hidrogênio? Não dá para quebrar, tá? Não dá para quebrar. Se você tirar esse H aqui e colocar uma carga, aí é outro papo. Porque aí não é o penta 1,4-dieno, é um ânion, tá? Aí beleza, outra coisa. Esse aqui não dá para escrever estrutura de ressonância. Esse aqui dá, né? Você pode escrever tanto a dupla vindo para cá, né? Essa vem para cá. E
e essa vem para cá, né? Ou você pode fazer assim, essa vem para cá e essa vem para cá. Tanto faz, ok? Então, mas a gente consegue, essas duplas estão conjugadas e essa não. E o que é essa, o que é a conjugação? É justamente esse valor a mais de estabilização aqui criado. Quando você dispersa carga, qualquer efeito de dispersão de carga por ressonância, baixa a energia da molécula. Não foi isso que eu falei? Então é o que está acontecendo aqui. Quando acontece conjugação, que você consegue escrever estrutura de ressonância, você dispersa a carga e, consequentemente, a energia da molécula abaixa. Quanto maior essa conjugação, maior o efeito de dispersão de carga, mais baixa a energia da molécula. Depois a gente vai falar o que é que está baixando ali. Tá? O dieno conjugado 1,3 é mais estável que o dieno isolado. Isso aqui é um dieno isolado, isso daqui é um dieno conjugado, porque libera menos energia. Qual a razão disso? Conjugação, tá? Então aqui qual que é a conjugação? Nós temos aqui aquele dieno conjugado e aquilo que eu falei para vocês, né? Quando eu faço aqui essa estrutura de ressonância aqui, eu vou ter essa molécula que vocês estão vendo aqui, o par de elétrons veio para cá, então aqui ficou com carga positiva, veio para cá, ficou com carga negativa aqui na ponta, né? Carga negativa é um par de elétrons. Agora você pode querer fazer o inverso, né? Você vem para cá, né? E esse aqui vem para cá. E aí você doa o par de elétrons daqui para cá, então esse fica com carga positiva e negativa. Qualquer um dos dois está certo. O que importa é que esses elétrons π aqui estão conjugados. E esse efeito de dispersão de elétron por conjugação dessas duplas, por ressonância, baixa a energia da molécula. Então a ressonância é um modelo para explicar a estabilidade de uma molécula, né? Como esses elétrons estão dispersos. E só existe quando você tem elétrons π envolvidos, tá? Deslocalização dos elétrons π resulta em estabilização do sistema. Depois vocês fazem esses exercícios aí, eu tenho a resposta para vocês na outra página, tá? Desenhe as possíveis formas canônicas e os híbridos de ressonância das moléculas abaixo. Então a gente pode fazer isso aí, pede para a monitora resolver com vocês. Essa conjugação não existe só entre duplas ligações, pode acontecer, por exemplo, entre uma dupla e um orbital vazio, por exemplo, como aqui. Então, como eu disse, essa dupla pode vir para cá e dar essa estrutura de ressonância, essa dupla pode vir para cá e dar a estrutura de ressonância. Tem uma carga parcial positiva, tem uma carga positiva nesse cátion alílico, né? Disperso dessa forma. Isso daqui é o híbrido de ressonância. Aqui, o boro da família do nitrogênio, ele faz 3 ligações, ele tem um orbital P aqui, né? Ele recebe. Então, isso daqui pode vir para cá, né? Aqui fica com carga positiva e o boro fica com a carga negativa do par de elétron que veio para ele, tá? E isso aqui é a estrutura o híbrido de ressonância. Então esse boro aqui deve ter com a carga parcial negativa e esse carbono aqui deve estar com a carga parcial positiva. Então se tivesse que reagir com uma molécula com densidade eletrônica alta, por exemplo, o nucleófilo atacaria nessa posição aqui, que está com a carga positiva, o nucleófilo, né? O nucleófilo atacaria nesse carbono aqui, e não nesse que está com carga negativa. Como é que eu sei disso? Porque eu estou fazendo as estruturas de ressonância e elas ajudam a prever não só a estabilidade, mas a distribuição eletrônica ali, onde tem cargas parciais positivas ou negativas. Mais um exercíciozinho para vocês aí. Desenhe as estruturas de ressonância dessas espécies aqui. As estruturas de ressonância, como mostrei com boro, pode envolver heteroátomo, né? Então, você pode ter essa estrutura de ressonância aqui, né? Que vai levar a essa espécie aqui, essa forma canônica, né? Com essa estrutura de ressonância, eu sei que esse carbono aqui da ponta está com carga parcial positiva e que esse oxigênio está com carga parcial negativa.
Tem uma outra estrutura de ressonância que dá para escrever aqui, ó, que seria essa aqui, ó. Não envolvendo essa dupla, tá? Então tem essa outra que posso escrever. E isso explica porque esse carbono aqui também está com carga positiva, tá? Então isso aqui é uma das, essa estrutura de ressonância que a gente escreveu aqui. Aqui mais estrutura de ressonância, par de elétron vem para cá, isso vem para cá, você fica com carga positiva aqui em cima desse nitrogênio, você tem uma distribuição híbrida de ressonância dessa forma. Tá? Veja aqui que eu não estou pulando, né? Você tem um par de elétron, uma dupla e mais um par de elétron. Desculpe, par de elétron, uma dupla e outra dupla. Então você tem elétrons π conjugado. Elétrons π ou elétrons p são esses elétrons que tem, pode ser dupla ligação, pode ser tripla ligação, pode ser par de elétron não compartilhado e pode ser carga negativa. Tudo isso é elétrons p, tá? A conjugação confere uma estabilidade extra ao sistema poliinsaturado, com mais do que uma insaturação, tá? Que faz a ligação central seja mais forte e a deslocalização dos elétrons π ocorre em dienos conjugados. Por exemplo, se você tiver um dieno desse tipo aqui, o que ele está falando é que esse átomo central aqui, ele não gira livremente. Por que ele não gira livremente? Porque como eles estão conjugados, a gente deve ter um caráter, na verdade isso aqui é assim, né? Se a gente desenhar, isso aqui deve estar todo em ressonância, né? Então aqui, essa ligação carbono-carbono, ela não é fixa, quer dizer, ela tem um caráter de dupla aqui no meio, que tem uma estrutura de ressonância, tem esses elétrons π aqui, da ligação π, dos orbitais p aqui envolvidos, eles estão distribuídos em todo esse sistema. Isso significa que essa ligação central aqui não é livre para girar do jeito que você quiser. Então tem uma barreira energética aqui para essa ligação. Ele sair dessa forma que a gente chama de S-cis. Vocês conhecem cis quando tem uma dupla só, né? Por exemplo, esse daqui, esse buteno aqui, ele é cis, e você tem esse aqui trans, ok. Mas esse aqui tem duas duplas, então quando você tem duas duplas, ele pode ser S-cis, que é desse jeito, ou S-trans, ok? Então S-cis, S-trans. Então para ele se transformar da S-cis para S-trans, você tem uma barreira energética que nada mais é do que esse caráter de dupla, devido à ressonância, à conjugação entre as duplas, tá? Então, a energia de ressonância desses butadienos é cerca de 4 kcal, que é a barreira energética aqui, para transformar uma na outra. Então veja, a estrutura de ressonância também explica esse tipo de equilíbrio aí que a gente está observando. A estrutura de ressonância é um dos fatores mais importantes para explicar alguns fenômenos em química orgânica, tá? Vai explicar acidez, vai explicar um monte de coisa. Como que a gente... Veja, orbital molecular, a gente só vê os elétrons π ligados ali, né? De uma dupla, ou de duas duplas, ou três duplas, quantas duplas você quiser. Mas a teoria dos orbitais moleculares considera esses elétrons fixos, tá? A gente não vai ver a estrutura de ressonância em orbital molecular. A gente só vai ver os níveis de energia dessas duplas ligações. Por exemplo, do eteno aqui, eu só estou pegando os orbitais de fronteira, tá, gente? Então você tem o orbital, o HOMO aqui, né? Tem outros. Isso daqui é do livro da Bruce, né? E é um tipo de orbital molecular bem mais simplificado, onde eu estou interessado só nos elétrons π, ok? Estou vendo outro tipo de elétron. Então você tem aqui o orbital HOMO, que é um π ligante, e aqui o π antiligante, né? E aqui hoje o jeitão dos orbitais, né? Aqui você não tem nenhum nódo, você está tendo uma interação aqui em fase, e os orbitais aqui estão fora de fase, que você tem o azulzinho está numa fase, e o verdinho está em outra fase, e tem um nódo aqui, né? Então 0 nódo
um nodo, né? Então, esse aqui é o LUMO, que está vazio. Você tem dois orbitais, então você tem dois orbitais, um ligante e um antiligante. Se você pegar o But13-dieno, o que você tem aqui são esses elétrons aqui dos orbitais ligantes, né? Você tem sem zero nodo, aqui tem um nodo, né? Aqui tem dois nodos e aqui tem três nodos. Conforme você vai aumentando o número de nodos, você vai aumentando a energia desses orbitais, né? Então aí você vai preenchendo os orbitais, você tem aqui o que a gente chama de estado fundamental, e esse aqui é o estado excitado, né? Então, no estado excitado, você promove esses elétrons aqui do HOMO para o orbital LUMO vazio, né? Aqui só para ficar claro, né? Essa parte aqui que eu desenhei é no estado fundamental, e essa aqui é a distribuição no estado excitado, tá? Então, o que acontece quando ela absorve HNI, que nada mais é do que luz, você dá luz no comprimento certo de energia, você promove um desses elétrons do orbital HOMO para o orbital LUMO, tá? Então, essa diferença HOMO-LUMO desses orbitais de fronteira é o que acontece, por exemplo, quando a molécula absorve energia, é isso que você está fazendo, você está promovendo do orbital HOMO para o LUMO vazio, né? Do orbital ligante para um orbital antiligante. Tem vários tipos, né? Então, quando tem dois elétrons π, você tem dois orbitais π ligante e um orbital π ligante e um orbital π antiligante. Quando você tem 4 elétrons π, como no caso do But13-dieno, que é um dieno, você tem dois orbitais π ligante e dois orbitais π antiligante. Tá? A conjugação também é importante para explicar, por exemplo, a absorção e interação energia eletromagnética e matéria, né? Então aqui só aquele mesmo esquema que vocês viram antes, você tem os orbitais 0 nodo, 1 nodo, 2 nodo e 3 nodo, né? E as funções de onda correspondente. Ainda no caso do But13-dieno, você tem aqui um outro jeito de escrever, você vendo aqui a estrutura desses orbitais aqui, que a gente está desenhando desse jeito, né? Mas se a gente for fazer de forma certinha, aqui você tem o butadieno, né? 1,3-butadieno, você tem essa forma aqui do orbital ligante de menor energia, depois você vai tendo esse outro aqui, veja que a gente tem um nodo, 2 nodo e 3 nodo, tá? Aqui é o formato certo. O que está em azul aqui está em fase, o que está em verde, quer dizer, azul está em fase com azul, vermelho está em fase com vermelho. Então, nesse caso aqui está tudo em fase, aqui tem um nodo, 2 e 3, tá? E aqui é a mesma distribuição que vocês viram antes. Se a gente quiser complicar mais ainda e colocar mais uma tripla, o que acontece é que nós temos 3 ligações duplas, então nós temos 2, 4, 6 elétrons, π, ok? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui tem 0 nodo, 1 nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos e 5 nodos. Então esse é o formato assim pictórico para a gente desenhar certinho os orbitais. Obviamente a gente não vai desenhar assim porque isso depende de cálculo para desenhar, mas você sempre pode fazer esse esquema com orbital aqui para ter uma ideia de como tem o número de nodos, tal, que vai ser importante. E com isso, usando o orbital molecular, você consegue discernir quem é o HOMO e quem é o LUMO. Para isso que serve a teoria dos orbitais moleculares, né? Então aqui é a configuração no estado fundamental, ground state é estado fundamental, excited state é quando você promove esses elétrons de um orbital de menor energia para o maior. Você não vai promover esses daqui, porque eles são de camada mais interna, você vai sempre promover do HOMO, né? Eu tô colocando aqui, mas eu estou me referindo aqui ao estado fundamental, né? Esse aqui é o HOMO e esse aqui é o LUMO.
Então essa aqui, como eu disse, é a configuração do estado fundamental, essa aqui é a configuração do estado excitado. Então você promove um desses elétrons aqui do HOMO para o LUMO. E essa aqui é a nova configuração do estado excitado. Veja que essa promoção acontece quando você incide energia eletromagnética no comprimento de onda adequado. Né? Pode ser no visível, pode ser no ultravioleta. Isso é o responsável pelo que a gente chama de transição eletrônica. Como a molécula absorve energia, por exemplo, você vai tirar um espectro de absorção na molécula, é isso que você está fazendo. Incidindo comprimento de onda incidindo luz em vários comprimentos de onda e vendo qual comprimento de onda aquela molécula absorve. Com isso você tem uma ideia da energia, da conjugação e da energia HOMO-LUMO. Como as ligações π de uma molécula são perpendiculares, a ligação sigma, o sistema π pode ser tratado independente do esqueletão dela. Então a gente só está movendo com os elétrons π. Lembre-se disso. Os elétrons sigma da ligação simples, a gente não está rompendo. Para romper essa ligação, só com energia eletromagnética ionizante, raio X, raio gama. Tá? Orbitais em fase se sobrepõem para dar uma interação ligante, enquanto fora de fase cria um nodo. Tá? O nodo é um local com zero probabilidade de encontrar um elétron. Tá? Um orbital molecular é ligante se o número de interações ligantes é maior do que o número de nodos. Ok? Então, vamos ver isso aqui. Ó. O número de interações ligantes é maior do que o número de nodos. Então, todos esses daqui são ligantes. Aqui o número de nodo supera o número de ligações. A gente tem 1, 2 ligações só e 3 nodos. Então é um orbital antiligante. Aqui a gente tem 0 nodo e 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Né? Não sei se eu estou contando direito aqui. Tá todos eles conjugados, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e um nodo só. Aqui a gente tem 1, 2, 3 e 2 nodos, mas aqui a gente tem 1, 2 e 3 nodos. Então todos esses daqui são antiligantes, que é aquela regrinha que está escrita aqui. Um orbital é antiligante se o número de interações ligantes é menor do que o número de nodos entre os núcleos, que acabei de explicar. O número de orbitais moleculares é igual ao número de orbitais atômicos que foram combinados. Tá? Então você tem 3 duplas. Né? Veja, esses orbitais é só falando das duplas, a gente não está mexendo com as ligações sigma, porque ela também não interessa, a gente não vai quebrar, ela não está envolvida na estabilização, que é a mesma, não tem mudança ali, é só os elétrons π que estão ligados. Então a gente só está colocando os orbitais referentes aos elétrons π. Tá? Então, tem 2 duplas, a gente tem 2 elétrons, tem 2 orbitais, um ligante e um antiligante. Se você tiver 2 duplas, você tem 4 elétrons, 4 orbitais, tá? 2 ligantes e 2 antiligantes. Se você tiver 3 com hexatrieno, você tem 6 elétrons, 3 ligantes e 3 orbitais antiligantes. E assim vai, tá? Quanto mais conjugado um composto, menor a energia de transição entre o HOMO e o LUMO, né? Então, por exemplo, no eteno, o HOMO está aqui, o LUMO está para cá. No 1,3-butadieno, veja que aqui é o jeito antigo de escrever, que eu falei para vocês, né? A gente tem o HOMO e o LUMO estão mais próximos, enquanto esse tem essa diferença de energia, esse aqui tem uma diferença de energia menor, está mais conjugado. Se a gente vai para o 1,3-hexatrieno, o HOMO e o LUMO chegam mais próximo ainda. Então essa é uma consequência, acabei de falar para vocês, quando tem conjugação e essas estruturas de ressonância, elas aproximam o HOMO e o LUMO. Isso é ressonância, tá? Esse é o efeito da estabilização por ressonância. Quanto mais conjugado, maior a dispersão de carga, tá? Desses elétrons π. Aqui tem um sistema um pouquinho mais complicado, que é o sistema lílico, né? Num sistema lílico, quando um orbital P está em um átomo adjacente a uma ligação dupla, há 3 orbitais P paralelos que se sobrepõem. Isso cria 3 novos orbitais. O orbital do meio é um orbital não ligante de energia de ligação 0.
o carbono central não participa do orbital não ligante. Quando você tem números pares, fica aquele jeito bonitinho. Aqui no caso do sistema lílico, né, você tem aqui ou um radical, ou uma carga negativa, ou você tem uma carga positiva. Então você tem, aqui é desse sistema que nós estamos falando, tá? Então vamos ver como é que fica a distribuição eletrônica no sistema lílico. Então, por exemplo, se você tiver um brometo aqui, brometo de alila, esse bromo sai na forma de brometo, você cria um carbocátion aqui. Esse carbocátion é estabilizado por ressonância, como a gente já viu. Então a carga aqui em cada uma das pontas é meio, porque a carga total do alila, do cátion alílico, é 1. Então meio aqui, positivo, tá? Se a gente fizer essa distribuição eletrônica em orbital molecular dele, a gente tem 3 orbitais, né? Esse aqui não está envolvido, ele tem a mesma energia do orbital original. E você tem um que é ligante e um que é antiligante. É isso, né? Então está escrito aqui em inglês. Esse aqui é o orbital ligante, esse daqui é não ligante. Veja aqui que é outro termo, é não ligante. E esse aqui é antiligante. Então é ligante, não ligante, antiligante. Tá? E aí a gente tem, como nesse caso, a gente só tem 2 elétrons. Aqui não é elétron, né? Aqui é um orbital vazio. Então aqui, ó, esse aqui seria o orbital molecular, um esquema de orbital molecular do cátion alila, tá? E aqui as energias aqui, tá? O Psi3 aqui tá invertido, tá? Esse aqui é o Psi3, tá vendo? Esse aqui é esse aqui, ó. Você tem 0 nodo, que é esse aqui, 1 nodo, que é esse, e 2, que é esse. Quanto maior o número de nodo, maior a energia dos orbitais, tá? Então veja, esses todos estão em fase, esse aqui, eles não estão em fase, você tem como diz aqui, esse centro é 0, não participa, ele não está tendo ligação química aqui, nem tem, esse aqui, ó, não tem jeito de mostrar aqui, tá, gente? Ele não tem... na verdade, o único que está sendo mostrado aqui é esse aqui, que não, eu disse que o sistema de orbital molecular não mostra ressonância, mas é isso aqui que a gente está mostrando, né? Só os elétrons π. Isso aqui, o orbital molecular mostra, é útil para a gente descrever quem é o HOMO e quem é o LUMO. Veja, o HOMO é o highest occupied, é esse. Se esse aqui é o HOMO, o logo em cima dele é o LUMO, não é esse aqui, ok? Esse que está acima do primeiro que está vazio. Então esse é o cátion alílico, o ânion alílico é como se a gente reagisse a mesma molécula com magnésio, a gente teria um ânion alila, né? Nesse caso agora a gente tem uma carga negativa e não mais uma carga positiva, e a carga nas duas pontas é menos meio. E aqui agora a gente tem 4 elétrons, 2 do elétrons π da dupla e mais um par de elétrons da carga negativa. Então agora a gente tem essa distribuição eletrônica. Esse orbital ligante, esse aqui continua sendo não ligante e esse aqui o antiligante. Mas agora o HOMO não é mais esse aqui, como a gente viu. Esse aqui era o HOMO desse, esse aqui era o LUMO, né? Agora, como a gente tem esses elétrons aqui, esse é o HOMO do cátion alila e esse aqui é o LUMO. Tá? Ok? E por fim, um radical alila. O radical alila é que, se a gente tivesse uma clivagem homolítica aqui, olha a flechinha que eu falei para vocês, né? Esse elétron vem para cá, fica um radical bromo, e esse vem para cá, forma um radical do carbono. E isso também é estabilizado por ressonância desse jeito, tá? Então aqui nós temos agora 3 elétrons, 2 aqui mais 1, tá? Esse aqui é o radical alila. Radical alila tem 1, 2, 3 elétrons. Veja que agora a gente tem mais ou menos parecido com esse, né? Que a gente tinha essa distribuição, nós tínhamos 4 elétrons, agora a gente tem 3. Então a gente tem 1 elétron nessa posição quando tem nesse orbital, quando tem o radical, né? Então esse aqui seria o HOMO. O problema é que a gente não chama HOMO quando tem 1 elétron, a gente chama ele de SOMO, tá? Então esse aqui é o SOMO e esse aqui é o LUMO. Tá?
Então, SOMO é Single Occupied Molecular Orbital, orbital molecular ocupado com um único elétron. Então, aqui é o sistema lílico. Falou!